Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Shalom Donai, se tu uma grande bênção, que as bênçãos do Senhor lhe acompanhem onde quer que você esteja, que Deus possa verdadeiramente manifestar a sua obra sobre a tua vida. Que o nosso amigo Espírito Santo possa nos ajudar a discernir e aprender mais da Escritura Sagrada. Hoje nós chegamos no 46º dia da leitura da Escritura Sagrada. Nós que estamos buscando ler toda a Bíblia durante esse ano de 2024. Você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, tá? Deixa o like, põe o like aí para nos ajudar, tá bom? Que você possa fazer parte do crescimento desse canal. Hoje nós vamos ler Hebreus 13, fechamos o livro de Hebreus já hoje, glória a Deus, né? Vamos ler Êxodo capítulo 13 e 14 e vamos ler Provérbio de número 5, amém? Que Deus possa nos alimentar nesse momento através da sua Escritura. Vamos lá? Hebreus capítulo de número 13. Exortações finais. Seja constante o amor fraternal, não se esqueça da hospitalidade. Fui praticando que, sem saber, alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais, os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, contem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me podem fazer os homens. Lembre-se dos seus líderes que lhes levaram as palavras de Deus. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. E bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para sacrificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saímos até ele fora do acampamento, suportando desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como se devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós, estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Particularmente recomendo-lhes que orem para eu lhes desejo restituído em breve. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus é grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoa em todo o bem para fazer a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém.
Irmãos, peço-lhes que suportem minhas palavras de exortação. Na verdade, o que eu lhes escrevi é pouco. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, e se ele chegar, logo irei vê-los com ele. Saudem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália lhes enviam saudações. Graça seja com todos vocês. Amém? Terminamos o livro de Provérbios. Glória a Deus. Bora para frente. Capítulo 13 de Êxodo diz: consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagra a mim todos os primogênitos, os primeiros filhos. A eu pertence não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito e da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. E nesse dia do mês, Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, a terra onde há leite e mel com fartura, vocês deverão celebrar essa cerimônia nesse mesmo mês. Durante 7 dias comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia cada um dirá a seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saiu do Egito. Isso lhe será como sinal em mão e memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra essa determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor o fizer, entre na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês, aos seus antepassados. Separem para o Senhor o primeiro nascimento de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro todo o primeiro cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço, rasguem-te também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem o que significa isso, digam-lhes: com mãos poderosas o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando Faraó resistiu e recusou deixar-nos sair do Senhor, matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre. Resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Partida dos israelitas. Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam de volta para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao mar Vermelho. E os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos a José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. E os israelitas partiram de Sucote e acamparam esta junto ao deserto. Durante o dia do Senhor, adiante deles uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Perseguição dos egípcios. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Eirote, entre Migdol e o mar e a beira-mar, de frente a Baal-Zefon. E Faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio de Faraó e de todo o seu exército.
E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então Faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizeram? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então Faraó mudou apontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial do comando. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e isso perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente, e os egípcios com todos os cavalos de carro de guerra de Faraó, os cavaleiros de infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os lançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pierote, de frente de Baal-Zephon, travessia do mar. Ao aproximar-se Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos do Egito que vocês nos trouxeram para morrermos no deserto. O que vocês fez conosco? Tiraram-nos de tal. Já tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm, e o Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está chamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota de Faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota de Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Entre os egípcios e os israelitas, nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e tornou em terra seca com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram a todos os cavalos de carros de guerra e cavaleiros de Faraó. Foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna, fogo de nuvem, o Senhor viu o exército dos exércitos e pôs confusão. Fez as rodas dos carros começarem a assolar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos dos israelitas, o Senhor está lutando por ele contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar ao raiar do dia, e o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do Faraó, que havia perseguido os israelitas, mar dentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar, pisando em seco, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos para a praia. Israel viu grande poder o Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o seu servo. Eita glória, assim que nosso Deus faz. Aleluia. Provérbios capítulo de número 5 vai dizer: advertência contra adultério. Meu filho, de atenção à minha sabedoria, incline aos ouvidos para perceber o meu discernimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel.
Sua voz é mais suave que o azeite, mas no final amargo como um fel, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem para a morte, seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela nem percebe que anda por caminho tortuoso e não enxerga a vereda da vida. Agora meu filho, ouça-me, não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessas mulheres, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho, outros não se enriqueçam a custo do seu esforço. No final da vida você gemerá com sua carne, e seu corpo gastado você dirá: como odeio a disciplina, como o meu coração rejeita a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem escutei os que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, visto que toda a comunidade beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Porque deixa que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças. Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com o esposo da sua juventude. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem em prazer e sempre o embriaguem o carinho dela. Porque meu filho ser desencaminhado pela mulher moral, porque abraça o seio de um leviano. O que vê o caminho do homem examina todos os seus passos. As maldades do ímpio o prendem e ele se torna prisioneiro das cordas do seu pecado. Certamente morrerá por falta de disciplina, andará cambaleando por causa da sua insensatez. Amém? Que Deus continue falando ao nosso coração. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Continue conosco firme nesse propósito, que eu tenho certeza que haverá um grande crescimento espiritual sobre a sua vida. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite de descanso, um grande abraço e um beijo no teu coração. Fica firme, fica crente.